Olá pessoal, esse é o canal Meu Cartório, seja muito bem-vindo. E vamos começar agora uma nova série sobre direito tributário para concursos de cartório. Então vai ser o direito tributário, porém voltado à atividade notarial registral. Tá? Porém vamos começar nesse primeiro vídeo com alguns aspectos mais basilares, até para a gente resgatar alguns conceitos que serão importantes mais à frente. Não pretendo ir muito a fundo nesses estudos iniciais aqui, mas mais resgatar mesmo algumas questões que são essenciais para o entendimento da matéria. Ok? Então vamos começar. Começando então com o conceito de direito tributário, eu trago aqui o conceito do Alexandre Maza. Ele diz o seguinte: direito tributário é o ramo do direito público que estuda princípios e normas disciplinadores do exercício das atividades de instituição, cobrança e fiscalização de tributos. Então, trago aqui esse conceito, tá? E a gente já extrai aqui que se trata de um ramo do direito público, portanto, né? Assim como o direito constitucional, o direito administrativo, né? O direito tributário está aqui dentro dessa classificação clássica do direito entre direito público e direito privado. Ele está mais afeto ao direito público, ok? E o objeto de estudo desse ramo do direito público, portanto, são os princípios e normas que vão disciplinar o exercício das atividades estatais de instituição, cobrança e fiscalização de tributos. Portanto, está aí um conceito bem básico para a gente poder ter uma visão geral aqui, inicial, acerca do que é o direito tributário, ok? Aí trago aqui mais uma questão aqui do Ricardo Alexandre, doutrinador no campo do direito tributário, e ele diz o seguinte: os princípios fundamentais do regime jurídico de direito público são a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e B, a indisponibilidade do interesse público. Então ele traz aqui esses elementos bastante conhecidos já de direito administrativo, tá? Que são a supremacia do interesse público sobre o privado, né? E também a indisponibilidade do interesse público, ou seja, os interesses públicos são indisponíveis. Né? O gestor não pode simplesmente abrir mão desses direitos, né? E isso é muito visível aqui no estudo do direito tributário, tá? Tendo em vista aí que são várias as vantagens que os entes públicos têm na cobrança, na fiscalização e na instituição desses tributos, conforme a gente verá mais à frente, ok? Temos também um conceito utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que diz o seguinte: o direito tributário, um dos ramos do direito público, tem por finalidade precípua o interesse público, segundo o qual ao Estado é dado o direito ou dever de arrecadar tributos com o objetivo de obter receitas para a garantia do bem-estar social. Tá? Isso vem nesse RESP aqui. Tá? Então a gente verifica aqui que é um direito-dever do Estado, portanto, né? Aquele poder-dever, ou seja, ele não apenas pode, mas deve realizar a arrecadação desses tributos, tá? E novamente aqui vem como um ramo do direito público, reconhecido pelo STJ. Em provas de concurso, aqui eu trago um conceito aqui que foi trazido pela FCC, Fundação Carlos Chagas, pode variar, né, esse conceito. No caso, aqui eles disseram o seguinte: direito tributário é o conjunto de normas que regula o comportamento das pessoas de levar dinheiro aos cofres públicos. Portanto, foge aqui um pouco do conceito que a gente vinha utilizando, tá? E resume aqui ao simples, a regulação, né, do simples comportamento das pessoas, em geral, de levar dinheiro aos cofres públicos. Portanto, são esses os conceitos basilares aqui para a gente poder iniciar os estudos sobre direito tributário. Mais adiante, então, a gente verifica o conceito de tributo propriamente dito. E para isso a gente vai recorrer ao CTN, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 3º, que diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então nós já vemos aqui alguns elementos essenciais do que vem a ser o tributo, ok? E já verificamos de pronto que se trata de uma prestação pecuniária compulsória, o que significa dizer que ela não é uma obrigação consensual e nem facultativa. Tá? Ela decorre, então, de uma imposição unilateral por parte do Estado, que impõe, então, o dever ao particular, ao contribuinte, de realizar o pagamento desses tributos. Ok? Mais uma questão aqui, mais um elemento essencial,
é que essa prestação pecuniária ela deve ser em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, ok? Então, vai ser sempre uma obrigação de entregar determinada quantia de dinheiro ao Estado, ok? De modo que está excluído, né, do nosso ordenamento jurídico a possibilidade do tributo in labore, que é a prestação de serviços, e bem como o tributo in natura, que é a entrega de bens, ok? A exceção a essa questão aqui do tributo in natura é a possibilidade da dação em pagamento, que é admitida como forma de extinção do crédito tributário. Porém, existem algumas regras, né, algumas condições. Quais sejam elas? A existência de lei específica autorizando essa dação em pagamento, a manifesto interesse do fisco no bem e que o bem seja um bem imóvel, ok? Embora haja já controvérsia a respeito disso, existe entendimento do STJ acerca da possibilidade da dação em pagamento de bens móveis, tá? Mas, em regra, o que consta no CTN ainda é a questão unicamente da dação em pagamento de bens imóveis, ok? Outro elemento essencial é que essa prestação pecuniária compulsória ela não constitui sanção de ato ilícito, tá? Portanto, a gente exclui aqui do conceito de tributo a questão da multa, que é aplicada em âmbito administrativo, né? Então, sempre que a gente se deparar com uma multa, não estaremos diante de um tributo, e vice-versa. Um tributo não será uma multa nunca, ok? Disso decorre que o tributo ele não pode ser utilizado como punição, tá, aplicada ao contribuinte em consequência de alguma conduta que ele tenha realizado contrária ao direito. A exemplo de uma infração de trânsito, uma simples infração de trânsito. Tá? Então vai acarretar numa multa, porém isso não é arrecadação de tributo. Ok? É importante a gente falar sobre o princípio do non-olet nessa questão da sanção de ato ilícito. Perceba que aqui no artigo 3º não há vedação, ou seja, ele não proíbe que a tributação recaia sobre atividades ilícitas. Portanto, mesmo que, por exemplo, a oferição de renda provenha de uma atividade ilícita, exemplo de tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, ainda assim será devido ao imposto de renda. Tá? Esse é um exemplo que o professor André Vilaverde utiliza. Outra coisa que a gente precisa atentar é que a progressividade sancionatória ela é possível, ok? Então, existem alguns tributos que são dotados aí de uma progressividade que visa sancionar o indivíduo, visa sancionar o particular para que ele adote uma ou outra postura, ok? Então, especialmente quanto aos latifúndios improdutivos ou quanto à propriedade imóvel urbana que não está adequada, né, que não atende aos princípios da função social, né, então existe a possibilidade do IPTU progressivo ou do ITR progressivo, né, para buscar, então, evitar determinados comportamentos por parte do contribuinte. Porém, isso não constitui exatamente uma sanção por ato ilícito, mas tão somente uma progressividade sancionatória que não se confunde uma coisa com a outra, ok? Também vemos como um dos elementos essenciais do tributo é que ele vai ser instituído em lei, ok? Então, isso decorre do direito, do princípio da legalidade tributária, ok? E quando a gente está falando de lei aqui, não apenas a lei ordinária, tá? Vou colocar aqui do lado. Lei ordinária, lei complementar e também medidas provisórias, tá? Nem sempre vai ser possível a medida provisória, tá? Conforme a gente vai ver mais à frente, quando formos estudar a questão do princípio da legalidade tributária. Tá? Portanto, sempre a instituição de um tributo decorrerá da lei, ok? Mais um elemento, então, a prestação pecuniária compulsória é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, assim como o particular ele não pode escolher entre pagar e não pagar os impostos e demais tributos, também não pode a administração deixar de arrecadar esses tributos. Okay? Então, trata-se de uma atividade administrativa plenamente vinculada. E disso decorre que, caso o agente público ele venha a inobservar essa questão da arrecadação do tributo, ele pode ser, inclusive, responsabilizado, nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN. Indo mais adiante, trouxe aqui outros elementos essenciais ou outras características essenciais dos tributos, conforme o Alexandre Maza. Ele diz o seguinte: tributo é receita derivada, ok? É instituído pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e as contribuições, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira,
destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas atividades. Ok? Então traz aqui mais algumas características essenciais de tributo, ok? Que nós vamos trabalhar. E, bom, basicamente é isso. A receita derivada, né, não é uma receita originária do Estado, né? Na verdade, são os particulares que trazem esse dinheiro para o Estado, né? Somente pode ser instituído por entidades de direito público, né? Compreende impostos, taxas e contribuições, aqui sob a ótica da teoria tripartite, a gente vai verificar isso mais à frente, tá? Nos termos da Constituição, né, e das leis vigentes. Então, está falando aqui das fontes, né, do direito tributário. Destinando o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Então, tudo visa realmente custear, né, as atividades da administração, as atividades do Estado. Já o artigo 4º do CTN diz o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador, tá, da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Portanto, temos aqui que o que determina a natureza jurídica de determinado tributo é o seu fato gerador, tá? Não importando, portanto, a denominação e demais características formais e a destinação legal do produto de sua arrecadação. Então, muitas vezes pode ser criada uma taxa ou uma contribuição, porém que, na verdade, a sua natureza jurídica será de um imposto, né? Agora vamos ver a classificação dos tributos. Então, quanto à função. Quanto à função, eles podem ser fiscais, quando a finalidade é meramente arrecadatória, ou seja, quando a única função daquele tributo é arrecadar para os cofres públicos, ok? Então vai ser meramente arrecadatória. O exemplo que temos aqui é o imposto de renda, o ISS, Imposto sobre Serviços, e o ICMS, né, dos estados. Então, basicamente, aqui a função vai ser arrecadar verbas para o Estado, né, para manter as atividades estatais. Porém, temos também os tributos extrafiscais, cujo objetivo predominante é político, tá, e visa regular um comportamento. Temos como exemplo aqui o imposto de importação, o imposto de exportação e a CID, que é a contribuição, né, de intervenção no domínio econômico. Então, nesse caso aqui, a intenção da instituição desses impostos, a elevação das alíquotas, enfim, não é meramente arrecadatória, mas sim visa regular um comportamento por parte dos agentes econômicos ou então por parte do contribuinte, né? Podemos utilizar como exemplo o imposto de importação, né? Então, quando o governo deseja que determinado produto venha a ser mais importado, ele vai reduzir a alíquota daquele determinado produto, ok? Da mesma forma, se ele verifica que o tal ou qual produto encontra-se com um preço muito elevado no mercado interno, ele pode, então, aumentar a alíquota do imposto de exportação, né? E assim ele vai evitar, então, que ocorra a exportação em massa daquele produto, né? E, então, dessa forma, ele regula o comportamento e regula a atividade econômica. Ainda quanto à função, né, mas um pouco diferente aqui, mas a doutrina costuma confundir as coisas, temos os tributos parafiscais, tá? Eles não se confundem com os fiscais e extrafiscais aqui. Na verdade, os parafiscais eles são arrecadados por pessoa diversa daquela que detém competência constitucional. Então, a título de exemplo, podemos falar das contribuições previdenciárias, que elas eram arrecadadas pelo INSS, que é uma autarquia. Então, na verdade, quem institui a contribuição previdenciária é a União, como ente público, né? E o INSS, que pertence à administração indireta, uma autarquia, realizava então a arrecadação. Tá? Hoje não mais, hoje existe uma secretaria especial para tal finalidade, tá? Mas esse é o exemplo clássico da doutrina aqui para determinar os tributos que são parafiscais. Continuando, temos também a classificação dos tributos quanto à competência, podendo ele ser federal, estadual, distrital ou municipal, né, conforme seja o ente aí responsável pela sua instituição e pela capacidade tributária, ok? Então, eu trago aqui um quadro do Alexandre Maza, apenas com relação aos impostos, ok? Então, temos todos os impostos que são instituídos e cobrados pela União, pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal, ok? Então, na União aqui nós temos o imposto de importação, exportação,
sobre operações financeiras, sobre os produtos industrializados, imposto de renda, sobre a propriedade territorial rural, né, imposto de grandes fortunas, que ainda não foi criado, e os impostos extraordinários de guerra, tá? Além dos impostos residuais, que podem ser criados pela União. Com relação aos estados, nós temos o IPVA, que é sobre veículos automotores, o ICMS, que é com relação à circulação, né, de mercadorias e serviços, e o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação. No caso dos municípios, nós temos o IPTU, que é sobre a Propriedade Territorial Rural, o ISS, que é Imposto sobre Serviços, e o ITBI, né, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, tá? Transmissão inter views, portanto. Já o Distrito Federal, ele pega tanto a competência dos estados quanto dos municípios, ok? Então veja aqui que tem todos os impostos dessas últimas duas colunas que a gente verificou aqui, ok? Continuando a classificação dos tributos, quanto à vinculação ou quanto à hipótese de incidência, eles podem ser vinculados, bilaterais ou sinalagmáticos, que nesse caso, pressupõe uma atividade estatal a ser remunerada. O exemplo clássico são as taxas, né? No caso das taxas, elas visam aí remunerar aí uma atividade estatal que está sendo efetivamente utilizada pelo contribuinte, ou então colocado, né, à sua disposição. Tá? Então, por isso se diz que são vinculados, ou sinalagmáticos, ou ainda bilaterais, esse tipo de tributo. Ok? Porém, existem também tributos que são desvinculados, unilaterais ou sem causa. Nesse caso, eles independem de uma atividade estatal específica, sendo que o exemplo melhor aqui que a gente pode dar são os impostos, né? Esses impostos, eles são arrecadados, eles vão para o Tesouro, vão para um caixa único do Estado, né? Que vai utilizar aí o valor desses impostos para custear as suas atividades, em geral, tá? E não está, então, vinculado a determinada atividade específica. Agora a gente vai entrar na questão das espécies tributárias, ok? Então vamos dar uma olhadinha no CTN, artigo 5º, diz o seguinte: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá? Então, temos aqui a teoria tripartida, ou tripartite, tá? Que é uma teoria clássica aqui do direito tributário, tá? E é aceita pela doutrina tradicional, tá? A teoria tripartida. E consta, como a gente pode ver aqui, expressamente no artigo 5º do CTN. Porém, mais modernamente, a nossa Constituição Federal, né, ela trouxe uma teoria pentapartida, ou pentapartite, ou ainda quinta partida, né? Você escolhe aí qual que é a denominação que você prefere, mas eu prefiro pentapartida mesmo. O artigo 145 da Constituição diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e 3 contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas. Portanto, nós temos aqui os três tipos de tributo que já constam, né, já constavam aí do CTN, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, ok? Mas a gente precisa verificar aqui que, na verdade, este artigo, o caput, ele fala aqui da competência tributária desses entes, né, da União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, eles poderão aí, com base na sua competência tributária, realizar aí a instituição desse tipo de tributo, ok? Porém, continuando aqui no artigo 148, diz o seguinte: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, nós temos aqui uma quarta espécie, né, de tributo, ok? Que são os empréstimos compulsórios. E para que vai servir esse empréstimo compulsório? O inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E temos também o inciso 2, que fala no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B, né, e que trata aqui da anterioridade. Portanto, a gente verifica aqui que no caso do inciso 1, não há necessidade da observância da anterioridade, até porque estamos diante de questões aqui de calamidade pública, guerra externa, né, ou mesmo a iminência de uma guerra. Portanto, não há como esperar o próximo exercício financeiro para começar aí a arrecadação desse empréstimo compulsório. Porém, o mesmo não se aplica aqui quando for o caso apenas de um investimento público de caráter urgente ou de relevante interesse nacional. Portanto, relevante interesse nacional, não ou. Tá?
Nesse caso aqui, será necessária a observância do princípio da anterioridade, né? Só podendo ser cobrado aquele tributo, aquele empréstimo compulsório no próximo exercício financeiro, ok? Temos também as contribuições especiais, tá? As contribuições especiais seriam a quinta espécie de tributo, tá? Então, completando aqui a teoria tripartida das espécies tributárias. E essas contribuições especiais aqui, pelo que a gente verifica na Constituição, sempre que há necessidade de criar uma fonte de custeio para determinada atividade, eles utilizam-se aí das contribuições especiais, tá? São criadas pela União ou pelo município, enfim. Precisa dar uma olhadinha em cada um desses artigos para ver exatamente a competência tributária, tá? Mas vamos ver aqui quais são essas contribuições especiais. Então, vai ter uma para intervenção no domínio econômico, tá? Que é a CID, para custeio das categorias profissionais ou econômicas, para custeio do serviço de iluminação pública, né? Aqui em Santa Catarina é chamada COSIP, não sei em outros estados, para financiamento da Seguridade Social, para custeio de entidades privadas de serviço social e formação profissional, e para custeio da educação básica pública. Tá? Então, tudo isso aqui consta lá na nossa Constituição, eu trago esses ensinamentos do Alexandre Maza. Tá? Então, nós temos aqui as contribuições especiais como uma quinta espécie de tributos. Okay? Então, temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Tá? Então, essa teoria pentapartida que a gente estudou aqui, ela vem sido aplicada aí pelo STF em concursos e etc., sendo, portanto, a teoria mais segura aí, e a mais indicada de você realmente adotar na sua prova de concurso, ok? E aí eu trago um esquema aqui do Ricardo Alexandre, que ele traz aqui a questão da tripartição, né, e da pentapartição. Na tripartição, apenas impostos, taxas e contribuições de melhoria, conforme o CTN, e na pentapartição, incluindo, portanto, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais, ok? E ele coloca aqui do ladinho, dizendo que na tripartição são enquadrados como taxas ou impostos, esses últimos dois aqui que a gente se referiu, ok? Portanto, seria isso a primeira aula e nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá.